Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia aqui do canal da Escolha Educação. Eu sou o professor Paulo Mendes, professor de Geografia, e hoje eu vou tratar com vocês a respeito desse tema que está aqui na sua tela, ó, as mudanças climáticas. Acho que mais do que fundamental, né, nesse momento em que estamos vendo aí tanta coisa acontecendo, principalmente no Rio Grande do Sul aqui, no Brasil e em vários outros lugares do mundo. Então, bora aqui comigo para que nós possamos compreender mais, né, entender mais a respeito desse tema e possamos também qualificar aí a nossa análise a respeito das discussões, tá certo? Então, tema mudanças climáticas, bora nós, vamos lá. Muito bem. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção é para essa questão da atmosfera e suas camadas, né? Então, quando a gente está olhando da superfície para, né, o céu de maneira geral ou de maneira mais abstrata, nós temos aqui uma chamada troposfera, né? A troposfera, ela estende-se da superfície até cerca de uns 12 mil metros de altitude. E aí, então, o que interessa para a gente no contexto dessa aula é o que acontece aqui. Por quê? Porque aqui na troposfera que nós vamos ter, né, essa questão do aumento ou diminuição da temperatura, né, é aqui na troposfera que nós vamos ter a ocorrência dos chamados fenômenos meteorológicos, como, por exemplo, a formação das nuvens, a formação das chuvas, né, e os outros elementos básicos, ok? Então, o tema, para não nos perdermos, são as mudanças climáticas. Muito bem. Aí, uma outra coisa que é importante também de relembrarmos ou de esclarecermos para quem quer que esteja vendo essa aula agora ou depois, né, num outro tempo. Nós temos aquilo que é chamado de efeito estufa. Então, o que é o efeito estufa? É um fenômeno natural. Né? O efeito estufa nada mais é do que a retenção de uma parte do calor que é recebida aqui na superfície terrestre, tá, em função dos raios solares. Esse efeito é um fenômeno natural e sem ele não haveria vida. Quando a gente está falando de, né, mudanças climáticas, nós estamos falando do agravamento desse efeito estufa. E aí, tá, esse agravamento, né, do efeito estufa, ele está ligado diretamente à ação antrópica e à queima, principalmente dos combustíveis fósseis. Ok? Mas o que nós temos aqui? Eu também coloquei para você o termo albedo. Então, o albedo corresponde à taxa de absorção, né, do calor pelas superfícies, ou, se você quiser, a taxa de irradiação de calor das superfícies. Então, pegando a ilustração, os raios solares, eles chegam, né, até a superfície, eles vão aquecer aqui essa superfície, uma parte deles, né, vai ser devolvida para a atmosfera. Então, uma parte nem chega até a superfície, que vai ser o quê? Refletida pelas nuvens, ok? Mas uma outra parte vai chegar aqui e vai ficar retida. Então, nesse contexto, é aqui que a gente vai ter, né, basicamente aí, o problema do chamado efeito estufa, ou do agravamento do efeito estufa acontecendo. Muito bem, então vamos lá. O efeito estufa, né, é o aquecimento natural da atmosfera. E aí, a temperatura da troposfera, conforme nós vimos agora há pouco, né, que é aquela camada que vai da superfície até por volta de 12 mil metros, ela é em média de 14 graus. E, portanto, essa temperatura é essencial para a manutenção da vida. Só que na medida em que nós temos, né, uma grande presença de vapor de água, de dióxido de carbono, de metano, dióxido nitroso, né, entre outros gases, nós vamos ter o quê? Né? Um aumento desse aquecimento. E aí, então, eu vou ter um aumento da retenção do calor, né, nessa chamada troposfera, provocando aí, né, o chamado aquecimento global. Então, o aumento da emissão desses gases, estufa, né, pelo ser humano, né, pode estar causando desequilíbrio térmico. Tá? E aí, assim, colocando aqui como uma opção, né, a discussão sobre sequestro de carbono. O que é o sequestro de carbono? Ele representa uma retirada de carbono da atmosfera pela vegetação e pelos oceanos. Então, essa questão do sequestro de carbono, ela coloca para a gente, né, a importância cada vez maior da manutenção da vegetação, né, e dos oceanos, para que a gente possa reduzir os efeitos, né, ou
os prejuízos causados aí pelo aumento do aquecimento. Na realidade, o ideal seria o quê? Que nós cuidássemos da emissão dos gases, né? Reduzindo a emissão dos gases. Então, quais são esses gases? Para relembrar, né? O dióxido de carbono, que segundo aí, né, todas as pessoas que estudam o tema ligados ao painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, tem um grupo de cientistas de inúmeras universidades do país, o dióxido de carbono é responsável por 60%, né, para o aquecimento global. O metano em torno de 20%, o óxido nitroso em torno de 6%. E aí, então, vem essa questão, né? O dióxido de carbono aqui é colocado como grande vilão nesse processo. Quem são os países que mais emitem, né, gases poluentes na atmosfera? A China está em primeiro lugar, seguido de perto pelos Estados Unidos, depois vem a Índia, depois vem a Rússia, depois vem o Japão, depois vem a Alemanha, né, depois vem o Irã, depois vem a Coreia do Sul, Canadá e a Arábia Saudita. É claro que, né, se nós pegarmos aqui, tá, do sexto colocado, que é a Alemanha, até a Arábia Saudita, e compararmos os índices de emissão, tanto da China quanto dos Estados Unidos, nós podemos dizer que esses outros países emitem bem menos, mas, no entanto, emitem bastante quando a gente pensa num sistema atmosférico integrado, ok? Muito bem. Então, aqui, ó, na prática, o que nós estamos olhando? Né? Nós estamos olhando, tá, as consequências, as mudanças climáticas e as suas consequências na atmosfera. E, portanto, ó, a primeira coisa que eu vou compartilhar contigo aqui é a respeito, né, da mudança da temperatura na superfície do mar, a partir de observações de 1901 até 2020. Então, nós vamos ter algumas áreas onde essa temperatura, né, ela aumentou de 1,5 grau a 2 graus, em alguns lugares chegando até mais do que isso, né, chegando de 2,5 até 3 graus. Qual é o grande problema aqui? Na medida em que eu tenho uma elevação de temperatura na superfície do mar, né, eu vou ter uma dinâmica absolutamente diferente da circulação atmosférica. Então, aquela área, né, que antes ia receber maior quantidade de umidade, ela pode não receber toda essa umidade. Isso vai ser deslocado para uma outra região. Aquela área que era um tanto, né, que tinha uma regularidade de chuvas, de maneira geral, ela vai sofrendo uma interferência significativa. E isso vai, né, provocar mudanças muito graves e muito grandes, tá, no contexto da produção e no contexto de modo de vida das pessoas. Ok? Eu recortei aqui, né, do Justiça e Ecologia, que é um Instagram, né, de um grupo que mantém, né, um grupo ligado à justiça, né, aos órgãos da justiça, e que tem publicado várias matérias falando a respeito disso. Então, aqui eu peguei, né, os efeitos das mudanças climáticas no Rio Grande do Sul. Né? Então, ó, em menos de um ano, o Rio Grande do Sul já registrou 4 tragédias climáticas, né, somando mais de 100 mortes. Olha, né, agora bem mais de 100, porque o número aqui é de maio de 2024, eu peguei isso daqui, hoje é dia 6/5 de 2024, né, eu peguei isso no dia 4. E agora, sim, os números de mortes, o último número de mortes que eu vi já estava acima de 70. Portanto, assim, né, esse número, infelizmente, muito maior. Então, ó, aí nós vamos ter aqui, ó, junho de 2023, 16 mortes e 3,2 mil desabrigados. Setembro de 2023, 54 mortes e 20 mil desabrigados. Novembro de 2023, 5 mortes, 28 mil desabrigados. Tá? E agora, em 2024, tá? 24 mil desabrigados, há 2 dias atrás, e 37 mortes. Mas eu já falei aqui que mais de 70. E imagino que todos que, né, estejam acompanhando aí aquilo que os meios de comunicação têm mostrado em relação ao Rio Grande do Sul, sabem que, né, o que aconteceu lá é extremamente, né, extremamente complicado, extremamente difícil, porque vida humana não tem como você reparar essa perda, né, mas o pior é que fenômenos como esses, né, serão cada vez mais comuns e que, portanto, né, nós temos aí muita coisa para nos preocuparmos e muitas ações para tomarmos em sentido de tentarmos diminuir os impactos, né, dessas grandes calamidades aí. Eu acabei pegando aqui algumas notícias sobre as mudanças climáticas, também do Jornal da Universidade de São Paulo, só para comentar, né, nesse contexto.
porque aí sempre fica, esse é um tema que é bastante recorrente e é importante, quanto mais repertório nós tivermos, melhor, né? Olha só, o Jornal da USP trouxe lá numa das suas edições um relatório da Organização Internacional do Trabalho que estava destacando o impacto do aquecimento global na saúde dos trabalhadores, né? Outra matéria falando sobre o aumento dos casos da febre de Lassa, que isso tem relação com mudanças climáticas, que o aumento da temperatura compromete a fotossíntese de plantas do cerrado, tá? Como a mídia molda as percepções sobre a questão da crise hídrica, aqui falando sobre a Conferência sobre as Partes, né, COP28, que ela não negocia medidas mensuráveis para realizar a transição energética. As COPs são fundamentais aí para essa discussão sobre mudanças climáticas, né? É uma tentativa da Organização das Nações Unidas e do IPCC, o painel intergovernamental para mudanças climáticas, de trazer essa discussão para o dia a dia das pessoas e, obviamente, das lideranças mundiais, né, ou das lideranças globais, para que o tema seja abordado na sua causa, né, e não somente na sua consequência. E aí, então, ó, Agenda 2030, combater a crise foi ótimo, né? Perdão, crise climática, e isso exige enfrentar desigualdades raciais, de gênero e socioeconômicas, tá? Mudanças climáticas impactam a vegetação e a alimentação do gado, tá? Por que as cidades brasileiras continuam despreparadas para lidar com, né, os eventos climáticos? Saúde humana é um enorme indicador, né, do que já está acontecendo em função do clima. Veja, eu recortei, né, do Jornal da USP 3 capas, basicamente falando com inúmeros temas aqui, ou inúmeras notícias, todas elas fundamentais sobre esse assunto das mudanças climáticas. O que nós estamos vivendo, de maneira geral, né, é um tapa na cara aí das pessoas que negam a questão da ação humana ou da interferência da ação humana sobre as mudanças climáticas. E por isso, precisamos entendê-las adequadamente. Eu citei agora há pouco o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, o chamado IPCC. E aí eu quero, né, compartilhar contigo aqui, ó, o que faz o IPCC na realidade. O IPCC, ele foi criado na década de 80, então um pouco antes da Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, chamada de Rio 92 ou Eco 92. É importante que todos nós entendamos que o IPCC não realiza pesquisas científicas sobre as mudanças climáticas, mas ele avalia e valida, né, as pesquisas que são realizadas por diversos grupos, né, no mundo inteiro, por diversos cientistas do mundo inteiro. Então, a cada ano, esse órgão da ONU, ele publica o seu relatório falando a respeito, né, ou trazendo novas informações aí, ou as novas descobertas, ou os novos avanços que os cientistas do mundo conseguiram a esse respeito. Esse painel ele é composto por cerca de 130 delegações governamentais e ele é chamado aí de principal autoridade científica no mundo sobre mudanças climáticas, ok? Então, tá aí, tá dito, ó, o que ele faz? Avalia, né, avaliação das mudanças científicas, das pesquisas sobre mudanças climáticas e elabora os relatórios com os alertas para a sociedade. A partir daí, os governos locais, eles deveriam tomar suas medidas necessárias no sentido de, né, prevenir os impactos e no sentido de reduzir a emissão dos gases poluentes, de forma que a gente possa ter, né, um mundo mais saudável. Uma outra coisa também importante para nós entendermos, essa discussão sobre meio ambiente, ela já vem de uma longa data, né? Em termos mundiais, ela vem desde os anos 70. E mais recentemente, o que é que tem sido criado, difundido e colocado aí em pauta para as pessoas? A ideia de medir aquilo que é chamado de pegada ecológica. Então, o que é a pegada ecológica na prática? É uma metodologia de contabilidade, né? Que ela visa comparar o nosso modo de vida, tá? Então, quanto de recursos naturais nós precisamos para manter o nosso modo de vida e quanto é que a Terra tem disponível para nos oferecer. Então, na prática, é basicamente isso. Então, ó, a pegada ecológica de um país, de uma cidade ou de uma pessoa corresponde ao tamanho das áreas produtivas de terra e de mar necessários para gerar os produtos, bens e serviços que sustentam a nossa vida.
ok? Então, que na prática nós vamos ter aqui, ó. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Então, a pegada ecológica é o impacto das atividades, né, de produção e de consumo sobre a biosfera. A Terra apresenta aquilo que é chamado de biocapacidade. Então, o que é biocapacidade? Tá? É a capacidade dos ecossistemas em produzir recursos úteis e absorver os resíduos gerados pelo ser humano. Então, na medida em que você tem uma biocapacidade, ó, veja que aqui, de 1961 até 2012, onde vem esse gráfico, tá? Essa biocapacidade foi sendo reduzida ao mesmo tempo em que, né, a pegada ecológica foi aumentando. E chega um determinado momento em que essa pegada ecológica ela ultrapassou significativamente a biocapacidade. E aí nós entramos naquilo que é chamado de déficit ambiental. Eu coloquei aqui para você, né, a indicação que você pode chegar lá e, né, calcular a sua pegada ecológica. Então, o termo pegada ecológica foi criada por dois cientistas europeus, um chamado William Reis e outro Matthias Wackern, nossa, esse nome é difícil, hein? Wackernagel, né, que lançaram um livro falando sobre a importância da biodiversidade. Mas, nesse caso, ó, o que é importante? Pensarmos o seguinte, a Terra tem um conjunto de recursos naturais, tá? O nosso modo de vida vai depender desses recursos naturais. Na medida em que eu vou utilizando mais recursos naturais do que os disponíveis, isso vai gerar um déficit. E aí, então, criou-se o chamado dia de sobrecarga da Terra. O que seria o dia de sobrecarga da Terra, na prática? Né? Seria aquele dia do ano em que os recursos disponíveis acabariam para aquele país. Tá? Então, de maneira geral, na década de 70, ó, tá? O dia de sobrecarga ele estava basicamente lá no finalzinho de dezembro. Só que quando nós chegamos em 2023, o dia de sobrecarga da Terra ele está no mês de agosto. Portanto, é extremamente preocupante, né, o nosso modo de vida sobre. E aí, então, ó, você foi lá, né, vou voltar aqui para você poder olhar a ideia de onde é que você pode calcular. Então, ó, você vai lá no footprintcalculator.org, tá? E ele vai te dar lá uma métrica. Você vai marcando os itens de acordo com o seu modo de vida e ele vai te dar um resultado. Se esse resultado for 0, ok. Mas se esse resultado for qualquer coisa acima de 1, né, isso significa que você está consumindo mais recursos, né, do que aquilo que está disponível. Eu coloquei aqui, ó, né, esse dia de sobrecarga da Terra em alguns países selecionados a partir de 2019, né, só para você ter um entendimento. Então, olha, o Catar, por exemplo, né, os recursos naturais disponíveis se esgotariam no dia 11 de fevereiro. Os Estados Unidos, por sua vez, no dia 15 de março. O Brasil, por sua vez, no dia 31 de julho. Né? E o país que estaria aqui, ó, em melhores condições, né, mas que os recursos se esgotariam no dia 18 de dezembro, é a Indonésia. De toda forma, gente, vamos lá, vai. Né? O mundo hoje, a pegada ecológica é em torno de 1,75, ou seja, precisaríamos quase de 2 terras, né, ou de 2 quantidades de recursos naturais disponíveis na Terra para sustentar o nosso modo de vida, e aí você tem gente que está muito abaixo, né, do que outros. Então, ó, a pegada ecológica dos Estados Unidos, de maneira geral, de 5, da Austrália de 4, da Rússia de 3,2, né, para alguns países que têm aqui uma outra pegada, isso é bem diferente, né, isso é bem importante para discutirmos. Por quê? Porque na medida em que os países muito desenvolvidos, né, eles não reduzem o seu consumo, a sua ação sobre os recursos naturais, fica muito contraditório eles cobrarem dos outros países que façam essa situação, ou que façam, né, essa redução. Por isso que, de maneira geral, todo mundo, né, comemorou, todo mundo que é consciente, é ciente de que, né, o chamado aquecimento global ele é um problema, né, que ele tem causado problemas extremos em vários lugares do mundo, tem, né, exemplo de queimadas em vários lugares, de secas prolongadas em outros, de chuvas torrenciais em outros, a exemplo do que está acontecendo aqui no Brasil e mais especificamente no Rio Grande do Sul. Quando os Estados Unidos, né, eles assinaram o chamado Acordo de Paris, né, lá de 2015, tá, da COP15, se não me engano, COP21, COP21 2015. Isso foi muito importante, tá? E também, assim, o quanto o mundo lamentou quando, em 2018, os Estados Unidos saíram,
né, do chamado Acordo de Paris, 2018 ou 2019, não sei, né, quando o Trump assumiu o poder, e da importância dos Estados Unidos terem voltado para o Acordo de Paris. Então vamos lá, vou recordar aqui contigo, né, estamos falando de biodiversidade, né, estamos falando de aquecimento global. Então, essa trajetória aí da ONU nas conferências sobre meio ambiente e desenvolvimento, elas são fundamentais. Então vamos lá, ó. 72, o mundo se reúne para falar o quê? Discutir, né, a ideia de conscientização do mundo sobre os problemas ambientais, principalmente sobre as mudanças climáticas. Em 82, a ONU fez uma outra reunião. Essa aconteceu em Nairobi, no Quênia. A primeira tinha acontecido em Estocolmo, na Suécia. Qual foi a ideia aqui em Nairobi? Avaliar o que tinha, os avanços, né, que os países tinham alcançado. Em 92, num outro contexto geopolítico, a ONU faz a sua reunião no Rio de Janeiro e aí cria um conjunto de documentos extremamente importantes que vão referendar a ação dos países, né, que vão poder pautar as avaliações dos países sobre o quanto eles avançaram ou não nessa questão, né, dos problemas ambientais. Em 2002, lá em Joanesburgo, na África do Sul, né, a ONU promove uma nova reunião chamada de Rio+10, onde, né, o que é reafirmado lá? A chamada questão do desenvolvimento sustentável, né, as chamadas metas do milênio. Né? Então, o objetivo foi reforçar ou reafirmar as metas de desenvolvimento do milênio que tinham sido lançadas em 2000. Então, em 2002, na Rio+10, lá em Joanesburgo, os países se reuniram para, né, falar assim, opa, nós vamos cumprir aqui, em quanto tempo nós, né, queremos ou temos para cumprir as metas de desenvolvimento sustentável. E na Rio+20, a principal questão foi a avaliação, né, desses objetivos do milênio. E, portanto, então, nós temos um conjunto de ações para referendarmos. Esse quadro, do ponto de vista de vestibular, me parece muito, muito bom. Tá? Então, Rio+92, a questão das convenções sobre clima e emissão de gases de efeito estufa. Aí, da Rio+92, decorre o quê? O Protocolo de Quioto, né, que vai estabelecer metas que não foram alcançadas. E aí, então, né, o Protocolo de Quioto vai sendo abandonado, mas ele vai ser substituído depois pelo Acordo de Paris. Na Rio+20, em 2012, foco total no chamado desenvolvimento sustentável. E aí os países, né, buscando aí atingir as metas estabelecidas na emissão dos gases de efeito estufa. Recordando aqui, as metas ou objetivos do milênio, né, que são 8, que vão desde a erradicação da pobreza e da fome extrema, a universalização do ensino, redução da mortalidade infantil, melhoria de saúde materna, garantia de sustentabilidade e parceria para o desenvolvimento, né? Isso aqui a ONU elaborou em 2000, em conjunto com os países, mas em 2002, na Rio+10, os países se comprometeram a trabalhar arduamente ou, né, prontamente no sentido de cumprir essas metas. E aí, então, né, lá em 2012, a gente tem o quê? A ideia dos objetivos de sustentabilidade, ok? Então, nesse quesito, né, é importante lembrarmos que são 7 objetivos de desenvolvimento sustentável, né, e todos eles estão aí. Então, todo mundo está falando a respeito dessa situação. Para fechar, né, essa discussão sobre mudanças climáticas, aí as conferências, né, sobre mudanças climáticas, a Rio+20, foco no desenvolvimento sustentável, e aí vem as conferências entre as partes, né, a 21ª, que foi lá de 2015, né, que estabeleceu o quê? Que os países iriam, né, propor metas para que fossem possíveis de serem cumpridas. Eu coloquei aqui, um conjunto das COPs. Eu não coloquei todas as COPs porque nem teria espaço, mas de toda maneira, né, tem aí todas elas ou alguma parte delas para referendarmos. Na COP21, o que foi fundamental? O Acordo de Paris. Então, neste Acordo de Paris, né, assinado lá por 197 países, né, o tema principal foi o clima e as mudanças climáticas e seus efeitos, né, sobre o mundo. E esse acordo entrou em vigor em 2016, ok? Quando lá em 2018 os Estados Unidos saem desse acordo, deu uma esfriada de maneira geral
né, em todo mundo. Por quê? Porque a participação dos Estados Unidos, os esforços dos Estados Unidos, né, no sentido de mudar as suas matrizes energéticas, ou de reduzir o consumo de petróleo, ou de ter, né, ações de financiamento para processos mais sustentáveis do mundo todo, isso é fundamental. Então, o que foi definido no Acordo de Paris? A necessidade de maiores investimentos, né, e de financiamentos para a redução da emissão dos gases de efeito estufa, a necessidade de combater o desmatamento, né, o apelo para a diminuição do uso de combustíveis fósseis, tá? O acordo para a redução das emissões de metano e um acordo para acelerar a produção e venda de veículos com emissões zero de carbono. E aí, então, dá para todo mundo entender um pouco por que a indústria automobilística, né, ela tem trabalhado aí arduamente, ou pelo menos algumas empresas têm trabalhado arduamente no sentido de tentar desenvolver novos modelos, né, de carros elétricos ou de carros que utilizem outras matrizes energéticas menos poluidoras. Muito bem. COP, né? COP 21, Acordo de Paris. Em 2021, na COP 26, que aconteceu em Glasgow, na verdade ela não aconteceu em 2021, né? Ela aconteceu em 2022. Discutiu-se o quê? Esse conjunto de ações que estão aqui, então as necessidades dos países. E aí, né, foi criado aquilo que é chamado de contribuição nacionalmente determinada, né, chamada NDC. NDC é uma sigla em inglês, né, que na prática seria o quê? As metas e compromissos voluntários assumidos por cada país, né, no Acordo de Paris. Então, as atualizações da linha de base aqui que estão sendo faladas é a estimativa das emissões, né, no caso do Brasil, ok? Então, em 2005, 2010 e 2021, e as metas. Então, a meta para 2030, que era reduzir, né, em relação ao ano base lá de 2020, 2030, reduzir em relação a 2015. E aí você tendo, né, o estabelecimento de novas metas. E essa meta, no limite aqui, uma redução de até 50%, ok? Que é um número bastante significativo e bastante interessante. Por isso que, né, o país que conseguir caminhar mais nesse aspecto, ele vai poder, né, exigir mais do outro, exigir mais financiamentos. A questão ambiental ela tem sido muito discutida e todo mundo fala aí a respeito, principalmente, né, da questão do agronegócio, né? Eu só queria chamar a atenção para um aspecto. Tem uma grande parcela do agronegócio que, né, sabe exatamente o significado de produzir, né, dentro das estratégias ou das especificidades da sustentabilidade, né, porque você vai ter mais dinheiro disponível, você vai ter mais financiamento e você vai ter mais mercado, daí você tem uma pequena parcela que, na realidade, não executa essas ações. Então, não dá para tratar todo mundo da mesma maneira, né? Mas isso tem sido cada vez mais uma preocupação em termos globais e locais. E aí tem um mercado que tem chamado a atenção do mundo também, que é a questão do crédito de carbono. Então, desde 1997, né, a partir do Protocolo de Kyoto, foi criado lá um mercado para redução da emissão de gases de efeito estufa. E aí você atribuindo esse valor monetário, né, para a redução da poluição. Então, a ideia básica qual é? Né? É que um país ele possa vender, né, ele possa captar dinheiro, né, em função da redução, né, da emissão de carbono, para que ele possa promover o desenvolvimento sem gerar mais poluição. Então, o crédito de carbono ele é uma atribuição monetária para a redução da emissão de CO2 na atmosfera. Essa, né, redução ela vem através da adoção de medidas que diminuem, né, a emissão dos gases poluentes, como, por exemplo, o uso de fontes de energia ou de matrizes energéticas renováveis, redução do consumo de energia, entre outras situações. E tem uma compensação. Tá? Por exemplo, as empresas podem adotar medidas que compensam, tá, ou que compensem, né, os processos poluentes. Por exemplo, né, eu ainda estou poluindo, mas eu posso fazer o plantio lá de X árvores para tentar zerar a minha emissão de carbonos. Eu posso participar de doações de campanhas de doação de créditos de carbono e por aí vai. A tentativa aqui é de criação de um mercado que possa fazer com que, né, haja, né, um conjunto de investimentos disponíveis
para os países manterem aí suas florestas, a exemplo do Fundo Amazônia, que é bastante conhecido, mas que não é meu foco aqui nesse instante. Eu coloquei aqui, né, para fechar a aula, um mapinha conceitual sobre o Acordo de Paris. Então, o Acordo de Paris, ele visa basicamente o quê? A redução, né, redução da emissão dos gases de efeito estufa, ok? Então, a ideia é 37% até 2025, né, essa meta brasileira aqui, e 43% até o ano de 2030. Né? Ele entrou em vigor no ano de 2020, é um tratado internacional, substitui o protocolo de Quioto, foi assinado por 196 países, requer um compromisso entre as partes, né? É fundamental para combater as mudanças climáticas e por aí vai. Então, com isso aqui você já consegue, né, se virar bem. Muito bem, para finalizar, deixa aqui uma questão que é extremamente importante. Né? Como é que dá para enfrentar, né, de forma exemplar a questão, né, do aquecimento global? Não dá para fazer isso sem alterar, né, significativamente ou adequar significativamente o modelo econômico. Tá? Não dá para fazer isso sem substituir os combustíveis fósseis por uma outra energia renovável. Não dá para enfrentar, né, de forma efetiva adotando qualquer política. Você tem que adotar políticas eficazes de combate ao desmatamento e também de recuperação das áreas degradadas. E, fundamentalmente, né, um combate específico, campanhas de educação, né, e de outras formas de combate à cultura do desperdício. Ok? Então, isso vale para a campanha contra o desperdício, né, de água, campanha contra o desperdício de energia, né, tornar os produtos, né, mais eficientes e por aí vai. Então, desta maneira, a gente poderia, né, caminhar para uma situação efetiva. Fora disso, eu vejo poucas chances de termos aí algo concreto. Os tratados, os acordos, né, as conferências, elas são fundamentais porque elas vão envolvendo o processo todo, né, o mundo político de maneira geral, as organizações governamentais, não governamentais, a sociedade civil, as empresas, e isso vai criando um movimento, né, em prol desse objetivo. Mas é necessário que tenhamos ações práticas, efetivas e diretas. Para muitos ambientalistas, né, a questão é colocada de uma maneira bem específica. Vou dar exemplos aqui. Nós temos 3 correntes ambientalistas. Né? Uma delas chamadas de preservacionistas. Então, o que é que os preservacionistas dizem? Eles dizem que é necessário, né, haver o controle do crescimento populacional e a diminuição do ritmo da expansão econômica. Então, não será possível resolver os problemas ambientais se não houver essas duas coisas. E aí é uma galera que está defendendo, por exemplo, a questão da superpopulação em algumas áreas, também está discutindo, né, da mesma maneira, o superconsumo em outras áreas. O Greenpeace, né, é um movimento inspirado nessa linha de pensamento, nessa corrente ambiental, ok? Nós temos uma segunda linha, né, que é a galera que vai diametralmente oposta a essa primeira, que são chamados ecocapitalistas. Então, para os ecocapitalistas, né, defensores de uma ideia de que ainda, né, os problemas ecológicos ou os problemas ambientais ainda não são tão alarmantes a ponto de colocar a vida humana em risco. É só você dar uma olhadinha aí para o lado que você vai ver, né, se dá ou não para ser ecocapitalista, ou se você conhece ou não gente que é ecocapitalista. Por quê? Porque os ecocapitalistas se pautam no quê? Eles se pautam na ideia das novas tecnologias. Então, eles dizem, olha, né, tem um rio poluído, mas as novas tecnologias me permitem despoluir o rio. Tem uma espécie ameaçada de extinção, mas as novas tecnologias me permitem ali, né, atuar em cima disso e, portanto, criar uma condição adequada para a manutenção dela. Aí você escolhe em qual grupo você está. E tem um terceiro e último grupo, né, que são chamados ecodesenvolvimentistas, que é a galera que vai trabalhar com essa questão aqui, né? A ideia da sustentabilidade, a ideia de sistema econômico e social ligado ao meio ambiente, ligado à população, mas que você tenha, né, um uso dos recursos naturais com sabedoria, né, com mudanças nos padrões de comportamento da sociedade e que, portanto, né, que signifique ou que se traduza na redução de um pensamento consumista para um pensamento de ação, né,
de consumo consciente, sem os desperdícios nem a degradação ambiental. É essa questão que está colocada. Muito bem, senhoras e senhores, cheguei aqui ao final da aula, né? Então, mais uma vez, pedindo aqui para você que chegou até aqui comigo, se você gostou do conteúdo, vai lá, se inscreve no canal, aciona o sininho, né? Curta o vídeo, para que a gente possa chegar a mais pessoas. O nosso projeto aqui na Escolha Educação é um projeto 100% voluntário e que está buscando auxiliar as pessoas que estão querendo melhorar o seu desempenho nos exames, né, no Exame Nacional de Ensino Médio e nos vestibulares, para que eles possam ter, né, acesso a um conteúdo com qualidade. Então, dá essa força aí para a gente. Obrigado pela sua atenção até aqui, né, e até uma próxima aula. Tchau, tchau.